tudo bem com vocês? Então é isso aí, sejam todos bem-vindos. Já estou ao vivo aqui no Instagram. Hoje vou receber o Vitor Augusto e a sua mãe Miriam. E a gente vai bater um papinho, tá? Vamos conhecer um pouquinho a história desse cuidar de um filho que ajuda a cuidar da mãe, justamente num caso que ultimamente não tem sido tão raro assim, está sendo mais frequente. A questão da demência, do Alzheimer precoce. Eu sou Juana Labres, o meu canal no Instagram é esse aqui, e lá no YouTube, minha mãe tem Alzheimer. E vamos que vamos, vou chamá-lo, que ele já chegou, tá entrando o pessoal aqui, como sempre pontual. Todo mundo já se aconchegando. Vamos ver quem está chegando aqui. Já mandei o convite. Já chegou. Alô. E aí, tá tudo bem? Tudo bem, Ana? Certinho? Bem, tá tudo. Olha só quem é que tá aí. Eu e Dona Miriam. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E a Miriam tá aí também, né? Boa noite para vocês. Obrigado. Fala boa noite, mãe. Aqui, ó. Boa noite. Minha amiga. Oi, boa noite. Ó, falando oi pra você. E tá isso aí, sem problema nenhum. Obrigada por ter aceito. Imagina, tá? que isso. Eu que agradeço aí o convite. E espero que seja uma live agradável. A gente não vai falar de tristeza, a gente vai falar de soluções, de alegrias, do cuidar, de música. Muito importante, e né? Você vai contar um pouquinho a história da sua mãe. Você é filho único, Vitor? Nós somos em 3 irmãos, né? Eu sou o do meio, tenho mais velho que eu, que nasceu em 88, e tenho mais novo, que nasceu em 96. O nascimento do Gustavo é o mais novo. Eu tô mandando aqui para todo mundo que eu... tô enviando aqui para todo mundo que eu conheço, hein? Ó, pessoal, mandem aí para cada um, para o tanto que o Instagram deixar. Acho que vai dar umas 50 pessoas. Ó, a gente tá mandando para bastante gente. Vai vir, logo aparecem alguns amigos, né? Legal. Logo tá aparecendo. Já tem 12 pessoas entrando. A Lídia já está cumprimentando aqui. E daqui a pouco tudo acontece. Tudo acontece. Mas eu vou deixar você se apresentar. Né, Vitor? Isso. Falar um pouquinho de você, depois você falar um pouquinho aí da sua mãe. Legal. E a gente vai perguntando como trabalhando. Legal. Juana, né? Isso. Então, eu li, eu falei, no último caso é Joana, mas eu acho que não vai ser. Não, é Juana. Algumas pessoas me chamam de Joana, né? Mas aí tem que aceitar, né? Porque tá... Então, Juana. Tranquilo. Enquanto me inventar um nome diferente, tá tudo certo. O bom é que a gente pensa mais de uma vez para lembrar, significa que a gente não vai esquecer, né? Juana, então assim, meu nome é Victor Augusto, eu sou músico, cantor, compositor, sou professor também de música, ensino, dentro do que eu conheço, eu ensino as pessoas, entre violão, cantar, teoria musical e tudo que eu gosto dentro desse âmbito de música, por isso que eu me considero músico, e o músico ele abrange várias áreas, né? Hoje, a mais recente que eu descobri foi a musicoterapia, a área mais recente que a música atua, que foi o tratamento mais eficaz no tratamento da minha mãe. Até hoje foi o que mais deu resposta instantaneamente, sabe? Nada assim tinha dá esse efeito tão rápido, né, que a música tem. A música tem um jeito próprio de achar os caminhos dela, né, e ela se conecta com a minha mãe de uma forma muito bonita. Né? Ela foi diagnosticada em 2019, mas os sintomas, lógico, que eles vêm um pouco antes, e acredito que logo a gente vai falar sobre isso, vai ter espaço, mas o que eu queria adiantar é isso, que Dona Miriam está aqui, toda saudável, cheia de saúde, né, mãe? Toda bem-humorada, esse sorriso que... Tá com o fio no cabelo. Tá com uma piranha no cabelo prendendo, uma coisa mais linda.
E ela sempre tem esse bom humor. Eu sempre digo que a gente é muito abençoado porque minha mãe é uma pessoa, sempre foi uma pessoa muito boa e muito tranquila, sabe? Então, hoje só Uhum. reflete o que ela é, né? Ela sempre teve um olhar doce, ela sempre teve uma forma doce de conversar, ela sempre teve jeito para conversar com as pessoas, né? Porque ela sempre lidou com pessoas. E hoje, para ela, eu acredito que o mais beneficiado dessa história toda somos nós, né? Que aprendemos mais do que qualquer um que esteja, né? Nada como a experiência, né? De ter alguém junto para você ter a oportunidade de ser melhor, né? E foi isso que eu recebi, uma oportunidade, e para mim tem sido muito bom. Pessoalmente, tem sido muito bom. Tá certo. Tudo bem. Você está com quantos anos Eu hoje? tenho 30. Tem 30 anos, Uhum. né? E a música realmente é uma das últimas memórias que vão embora dentro da demência, porque ela fica localizada numa área diferente, Entendo. no caso do Alzheimer. Uhum. E é muito bom todo mundo trabalhar com música, músicas que ela goste, da época, fazer movimento com o corpo, dançar, se mexer enquanto dá para fazer isso e explorar essa área, com certeza. Sim, É um dos melhores exercícios cognitivos é fazer a pessoa ouvir, cantar e dançar. fato. Uma das, da, Coordenação é, motora. uma das coisas que eu percebi é que durante o dia a dia, tudo é estímulo, né? Tudo é estímulo. Desde eu chegar, bater na porta e pedir para que ela se levante para abrir a porta para mim, entendeu? Essas coisas a gente foi aprendendo, que várias pessoas ajudam-nos, né? Profissionais que se dispuseram a ajudar, está acompanhando o caso da mãe. E a Fabiane Ortiz tem feito um trabalho excelente. Eu quero ver se ela está aqui. Eu não sei se ela está. Eu vou mandar para ela, ver se ela assiste também, tá? Pronto. Ela é a nossa fonoaudióloga e ela tem feito um trabalho excelente para a mãe, e eu penso que assim, de acordo com o paciente, de acordo com a pessoa que tem Alzheimer ou que tem algum tipo de demência, tem que ser avaliado logo essa questão de você usar a fonoaudiologia de certa forma, para devolver um pouco mais da liberdade dela. Ela está ganhando liberdade. Minha mãe, ela ganhou liberdade e está construindo cada vez mais, porque desde a primeira sessão de fonoaudiologia, ela já começou a reagir a itens próximo dela, a coisas próximas dela, entendeu? A formalizar uma frase de novo, que ela faz tempo que não forma uma frase concreta, sabe? Com sentido. Mas hoje ela voltou a fazer isso. E eu sinto que um bom empurrão quem deu foi essa parte da fonoaudiologia. Achei muito interessante. Sim, sim. A equipe multidisciplinar, aos pouquinhos, vai começar a precisar, né? Ela é necessária, né? Desde o começo, se desde o começo está sempre ali com terapia O terapeuta, ocupacional. Exato, é necessária. tudo isso é necessário, sim. É. Mas me conta, fala um pouquinho da sua mãe. Ela trabalhava, o Alzheimer dela, como é que começou a perceber os primeiros sintomas, como é que foi se caminhar até chegar ao diagnóstico? 3 perguntas em uma. Certo. A dona Mira, ela sempre trabalhou, ela sempre foi muito ativa e proativa. Ela trabalhava como caixa, não sei se todos lembram, mas do Banestado. Quem é que lembra do Banestado? Manda um, eu lembro aí. O Banestado foi, Eu ouvi falar, porque não é da minha época, não. mas ele era daqui do Paraná, né? Então, eu não sei, ele era nacional? Pior que eu não sei, eu acho que era estadual esse banco, não é? Não sei, eu estou brincando contigo. Ela era funcionária do Estado e ela trabalhou muito tempo, e numa certa época ela desenvolveu lesão por esforços repetitivos, que foi uma lesão no braço dela, e que já fez ela começar a passar por um processo de estresse e marcas na vida dela que querendo ou não, foram desgastantes, né? Porque processos trabalhistas e tentar aposentadoria por lesão por esforço repetitivo e não conseguir aposentar, e hoje a dificuldade de quem bate na porta do INSS, só sabe quem vai lá, né?
E porque cada necessidade é uma. No caso da minha mãe, essa última perícia que ela teve foi muito assim, a gente foi muito abençoado, mais uma vez abençoado, porque a médica pouco conversou com ela e ela falou, não, fica tranquilo que ela vai aposentar. Mas a gente sabe que nem sempre é assim, né? Dentro do INSS, querendo ou não, faz parte da função deles de frear um pouco e, né, deixar, de certa forma, o orçamento dentro das contas. Mas pensando por outro sentido, é que a mãe, ela passou por coisas na vida dela que trouxe o Alzheimer ou a demência hoje como consequência, como uma conta que chegou. Em 1996, no parto do terceiro filho, ela, até 1996, 100%, tá? No parto em 96, ela teve infecção hospitalar. Foi, mãe? Você ficou internada? Ela teve infecção hospitalar. O parto foi tudo bem, mas durante o processo, quando ela esteve no hospital, durante esse período ela contraiu infecção hospitalar, uma bactéria grave, e ela teve parada cardiorrespiratória, ela precisou de desfibrilador, depois do desfibrilador ela precisou de ficar em coma, né, até o corpo baixar a frequência novamente. Eles induziram o coma e ela ficou alguns dias nessa situação. E nessa parada que ela teve, nesse trauma que ela teve, apesar de ter sido dentro do hospital, foi um sufoco muito grande. Ela já naquela época já foi um milagre já, né, ela ter sobrevivido. E só que daí os médicos, antes que ela acordasse, eles me falaram, olha, ela vai ter alguma... É bem possível que ela não volte 100%, tá? Pode ser, se preparem caso ela não reconheça, caso ela não reconheça os filhos e tal, mas assim que a gente acordar ela, vão estar todos aqui e todos vão ver ela. Pela graça de Deus, ela reconheceu todos, ela conheceu todos, ela estava bem-humorada, por mais que após acordar de um coma tenha oscilações de saúde, de estado, né? Mas ela ficou muito estável e melhorou cada vez mais rápido. E aí o fato é que os médicos, por mais que quisessem acreditar também que de certa forma foi um milagre, e foi, né, ela ter essa vida dela esticada até agora, ela foi prolongada. Minha mãe ganhou uma sobrevida muito grande, né? Porque ela poderia ter tido um dano cerebral a ponto de danificar, porque não se sabia, né? Porque ela ficou alguns minutos sem oxigênio e começou a desligar, né? Digamos assim, né? E aí quando ela voltou, eles não sabiam quanto que ia ter de dano. Só que eles sabiam que havia tido, né? E aí eles disseram, olha, ela tá bem, a gente vai acompanhar, a gente vai, né, vamos entrar com medicação e tal, acompanhamento, não sei o que, ela vai ter uma boa vida. Só que a gente acha que uma hora a conta vai chegar. E não é de se assustar na hora que a gente teve diagnóstico, porque os sintomas, que nem a gente estava falando, né, os sintomas eles levam a começar a querer descobrir e a querer desconfiar. Por isso que a gente tem que ser... Por isso que eu penso que as pessoas poderiam ser mais desconfiadas. Se fôssemos mais desconfiados e mais... Não dá para cobrar, né? A gente não pode carregar isso como uma culpa de que, poxa, eu não enxerguei a tempo. Nossa, eu não vi. Poxa, lá em 2000 e tal já era sintoma e eu não percebi. Só que se a gente carregar essa conta, pode ser que a gente adoeça também, né? Pode ser, não. É com certeza que a gente vai adoecer também, né? E aí, no caso, quando... O importante é que viu. Exato, o importante é que viu. Só que os sintomas, eles começam... como a minha mãe, ela teve depressão pós-parto, ela teve uma vida bem conturbada, assim, depois desse fato, que parece que alguma coisa saiu do eixo, mas não evidentemente. Minha mãe era muito bem, porque ela conversava muito bem, inteligentérrima, ela anotava tudo, era muito legal. Só que ela sabia que algo não estava bem. Então ela se protegeu. Ela fazia contas matemáticas, ela tinha agenda para tudo quanto é lado, ela anotava tudo, ela anotava senhas, ela anotava pensamentos, ela anotava dias, ela anotava remédios, ela anotava telefone de todo mundo. Então, assim, ela se organizou para se proteger, porque ela buscou o autoconhecimento de uma maneira muito boa.
como a gente não tinha idade para conseguir ajudar ou enxergar isso de uma forma muito clara, a gente precisou de maturidade para enxergar essa situação. Ela, por sua vez, ela veio um pouco tardia, mas ela veio a tempo. Porque enquanto ela tinha independência dela, ela era independente. A gente deixou essa independência com ela. A partir do momento que a gente viu que ela precisava de uma companhia, que seja durante o dia, talvez, aí o alerta acendeu. E aí a gente sabia que em breve a gente ia ter que se preparar. O meu irmão tomou essa frente de levar ela para Maringá primeiro, né? E ele ficou 1 ano e meio com ela, e depois eu fui para Maringá para ajudá-lo, e eu pensei, poxa, eu consigo cuidar dela em Moarama, né? Eu moro em Moarama, no Paraná, e aqui eu também tenho acesso a recursos, o hospital que alguns os hospitais são bons, o sistema de saúde aqui funciona, né? O SUS nos postinhos e tal, e consultas aqui é muito bom também, né? É uma cidade boa. E aqui ela tá amparada, aqui ela tá dentro de casa, entendeu? Ela tá recebendo todo o cuidado que ela trabalhou para, entendeu? Hoje ela só é merecedora de tudo que ela tem, né? E pela forma que ela viveu, ela só é merecedora. E quais foram, o que você observou de diferente na sua mãe? O que vocês notaram de diferente? Olha, Ela... eu acho que quando a gente pensa em como foi e a história e tal, é mais fácil a gente desconstruir. O que nos levou a interditá-la foi uma negociação ela negociou a casa dela. Eu quero um apartamento, ela gostava de apartamento e eu quero um apartamento. E namorou uns apartamentos e tal, corretor, imobiliária, achou uma pessoa que queria trocar a casa dela no apartamento, mais uma volta de, sei lá, 50 mil. Ela tinha o dinheiro até, sabe? No plano dela de querer trocar, beleza, né? Fazia parte, né? A gente poderia ajudar nisso daí e talvez seria isso que ela iria querer. Mas aí ela não tinha mais certeza desse negócio que ela tinha feito já no outro dia, após assinar contrato, e ela, enfim, resumindo a história, ela perdeu 8 mil reais. Porque a gente ainda conseguiu amenizar antes que fosse feita a escritura e tal, né? Então, assim, aí a partir desse momento a gente resolveu investigar de uma forma mais profunda, com ressonância, com neurologista, tanto pelo SUS quanto consulta particular. A gente tentou vários caminhos para abrir o mapa do que estava acontecendo e quais seriam os próximos passos, entendeu? Antes disso, o que acontece é que já depois desse fato, o feijão já não chegava mais no ponto, naquele ponto cremoso, legal. O bife às vezes passava um pouquinho. E aí, você tá entendendo o que eu quero dizer? Às vezes algum esquecimento que ela não conta pra ninguém, mas que ela sabe que ela teve, entendeu? Mas ela não falava, esqueci tal coisa, mas essas confusões mentais sempre, por vezes, estavam presentes e cada vez mais presentes, né? Só que a gente daí começou a confundir, porque tudo se confunde quando está nesses sintomas iniciais, porque parece que ela é chata, parece que ela ficou doida, parece que a pessoa não é mais a mesma, parece que ela está estressada, parece que ela está esquecida, parece que ela não quer ajuda, parece, você entendeu? Se confunde com tantos sintomas, parece que ela tem depressão, se confunde com tantas outras coisas que daí é só na hora que vem o diagnóstico para você juntar o quebra-cabeça e entender o que você não entendeu, que parecia que estava na cara o tempo todo, né? Mas é assim mesmo. Isso, por isso que eu volto a falar, mesmo. não é uma culpa que não é que a gente deve reconstruir isso para entender que é uma culpa e agora eu vou carregá-la. Não, é uma forma de se libertar, justamente desatar um nó e falar, isso aqui não me pertence, eu preciso ajudar ela do jeito que ela está hoje. E graças a Deus ela está muito bem, ela tem saúde, ela tem, as pernas delas estão boas, ela anda, ela caminha, ela canta, ela dança, entendeu? Então por mais que a doença dela seja mais severa de certa forma, esse cuidado que ela tem aqui vai prolongar a vida dela, sem dúvida alguma, né? Ou pelo menos dar mais qualidade nessa sobrevida que ela ainda tem. Sim, sim. Você faz muita brincadeira com ela lá nos pequenos vídeos, lá no seu Instagram, né?
Faço. A gente... O domingo, o Dia dos Pais, o cachorrinho estava parindo lá na cozinha, você morto na sala, eu morri de rir. E outras que você faz com ela de que algumas brincadeiras que você pergunta e faz aquelas caras e bocas. Eu indico o pessoal para entrar no seu Instagram, curtir, que você é bastante criativo com relação a isso. Sim. E isso motiva a lidar com o Alzheimer da sua mãe de uma maneira que a gente sempre diz para o pessoal, não carrega isso no ombro de uma maneira pesada, de uma forma de cruz, né? Eu penso que assim, eu penso que de fato é uma cruz, que todos temos que carregar, e cada uma tem uma bagagem diferente, né? Mas que todos nós temos cruzes. O que eu penso que eu venho dizendo é que se a gente tem cruz para carregar, eu acho que pelo menos dá para instalar um Wi-Fi e ir curtindo, sabe, o caminho. E a gente canta. Dá para instalar assim. A gente canta, a gente dá risada, né? Porque se você tiver que ficar num quartinho escuro ali por semanas, vai ser horrível de todo jeito, né? Mas se tiver um Wi-Fi, um celular com bateria, você passa, talvez. Né? Tem muita coisa que falta, é claro, né? A gente sente falta de muita coisa, a gente sente falta de liberdade, a gente sente falta de algumas coisas, mas que o que vem para anestesiar literalmente tudo isso, mais poderoso do que morfina, é o amor. O amor que a gente pratica no dia a dia faz esse caminho todo valer a pena, sem dúvida. Com certeza. Estou vendo aqui o pessoal escrevendo, a Di Gomes, a Dulce, a Vilma Marques, a Cláudia do Bom do Alzheimer está aqui, a Gisele Cunha, a Vanessa Neves, o Davi, o Joá, Corações Entrelaçados. O pessoal dizendo só o amor mesmo, é muito difícil mesmo, mas temos que ter fé. Boa noite, o Joá cumprimentando a gente. Ainda está entrando bastante pessoas aqui, eu estou de olho no computador e aqui no celular. Eu também estou mandando pro pessoal aqui. Tem bastante gente que está acompanhando a gente e a gente tem se conectado muito com a galera, tem sido muito legal. A gente conversando com as pessoas, ouvindo história das pessoas, inspirando as pessoas. Eu acho muito bonito isso e necessário hoje, sabe? Tanto como alimento para mim, quanto como um alimento para todas as pessoas que se inspiram na história, que choram comigo, sabe? Que choram com a Dona Miriam e que riem também com a gente, sabe? Porque a vida é assim, ela tem os altos e baixos, mas nem sempre a tristeza ela vai vir carregada daquele espírito ruim, sabe? Ela faz parte, mas que de certa forma a gente sabendo lidar com ela e lidando com o amor. O amor, eu volto a bater na tecla, é o principal das práticas a serem introduzidas no dia a dia deles, sem dúvida alguma. E é um tratamento que a gente acaba fazendo também, né? Porque é a gente que tem que aplicar, né? É verdade, verdade. Agora, você consegue, quer dizer, sua mãe tem 2 anos de diagnóstico, ela está com 58 anos, é considerado um Alzheimer precoce. Esse diagnóstico realmente está fechado, é Alzheimer? Olha, por vezes que a gente acompanha já nas neurologistas, que a gente já levou em 2 especialistas, ele está fechado, né? A gente está tratando tal qual e por vários testes, né? A gente acompanha, né? A última vez que a gente foi na neurologista em Maringá, ela fez alguns testes de reflexão do joelho, né? Alguns testes assim de reflexo, e ela tem isso muito presente ainda, entendeu? Não é aquela demência onde a pessoa fica totalmente perdida no espaço-tempo. Ela tem o espaço-tempo dela, só que ela ainda tem um espaço-tempo ainda parecido com o nosso, entendeu? De certa forma. Ela precisa de uma comunicação diferenciada, de uma comunicação mais assertiva, de uma comunicação mais interativa. Isso eu aprendi a lidar com ela, inclusive com a música, porque na música eu tive que aprender esse caminho para chegar para entender que a comunicação seria essa a partir de agora, né? E hoje incluir essa mesma comunicação mais assertiva e mais expressiva com ela, gestual e tudo mais, e tem funcionado muito bem. Teatral, né? Um pouco teatral. Tem que ser.
dentro do... Tem que ser para ela poder acompanhar Exato. Não só a compreensão da palavra, mas também identificar os gestos e emoções. Porque a música Exato, é é isso muito também. importante. Isso eu acabei trazendo para o dia a dia, também por indicação da Fono, né? Porque na música, começa na música, porque se você cantar uma música simplesmente sem expressão nenhuma, ela não chega. Bate nela e volta, entendeu? Não adianta, não adianta. Eu tenho que cantar olhando para ela e cantando para a alma dela. Aí eu chego nela e é muito bonito quando isso acontece, entendeu? Sim, verdade, sim. E ela está acompanhando com a fono, que você falou, está com as medicações do Alzheimer, que a gente precisa citar, Uhum. mas você tem observado alguma dificuldade nela no momento disso? Você vai ver com o tempo que vai estar acontecendo. Uhum. Ela inventa alguma história, ela cria uma necessidade de sair de casa para ir a outro lugar, ela fica desconfortável em algum Ela momento. já passou, Como é que está isso? ela já passou dessa fase, já faz um tempo. Já faz mais de um ano já que ela passou dessa fase de conversação, de inventar história, de implicar com alguém, ou de, né, que eles têm, né, eles pegam alguém para Cristo, mas ela já passou essa fase já. Hoje a comunicação dela é muito simples e muito básica, assim, ela repete, né, ela é um aprendizado assim bem inicial mesmo, bem iniciante. Você está estudando, está vendo algum material que fala do Alzheimer precoce? Você viu algum filme, leu alguma coisa? Você sabe o caminhar do Olha, Alzheimer? quando eu me expus nas redes sociais, quando eu coloquei os vídeos da mãe e tal, a gente já estava se encaminhando, né? Porque Deus já escreveu as pessoas que vai estar no nosso caminho, e a gente começou a encontrar essas pessoas, sabe? Justamente nesse processo eu tive um processo muito interessante nesse sentido, porque se eu não tivesse exposto a essa situação toda na internet e tal, talvez a gente não receberia tanta ajuda. Só que eu não saberia fazer o mesmo se eu também não tivesse estudado. Antes mesmo do diagnóstico dela, eu já vinha estudando sobre internet, sobre trabalhar com as redes sociais e tal. E isso me ajudou muito a me preparar, né, a preparar todo o terreno. E o que acontece? Hoje a gente recebe ajuda de todos os lados, todos os lados. O Felipe Suzin, a Cláudia do Bom do Alzheimer, que nem a gente cumprimenta, várias outras pessoas que lidam com essa... Ela está aqui na live. Tá aqui, né? Oi, Cláudia, um beijo e Tá. até a nossa live, hein? Em breve a gente vai fazer uma live juntos. E assim, essas pessoas elas já encurtam vários caminhos, né? Vocês já nos botam em atalhos muito legais, porque vocês já nos redirecionam. Ó, segue isso, ó, faz isso. Já tenho um caderninho de anotações aqui que eu, que eu já pego por indicação de vocês. A Cláudia mesmo, eu assisti um vídeo dela esses dias, e hoje eu uso isso como regra, né? Porque assim, ela foi almoçar na casa do irmão dela. E aí, o que eu faço agora? Em vez de simplesmente levá-la ou estar lá, eu preciso também de uma independência. Para isso, eu mandei, ó, vou te mandar uma listinha aqui que você precisa seguir, tá? Nada de toalha colorida demais, nada de estampa na toalha, prato liso, garfinho de um lado, faca do outro, deixa ela comer, não coloca na boca. Dei todas essas instruções para ela ter também um pouco dessa liberdade, né? Independente. Dessa independência Sem e das dependência. pessoas também não ficarem, porque as pessoas não sabem como agir, o que fazer, né? No primeiro contato, né? Porque ainda não sabe qual é a situação. Até porque ela não aparenta, né? De forma alguma ela aparenta ter o que tem, porque ela é muito nova e ela é muito sorridente, né? Ela se comunica com os olhos, né? Então ela ainda consegue se disfarçar no meio da multidão, entendeu? Entendi. Exceto, Nunca fugiu. exatamente o que eu ia falar agora, exceto uma vez que Uhum. ela foi Tá pra bom. Cascavel, dirigindo. Ai, Sabia. Dirigindo ainda por cima. já tinha, Escondeu a chave já.
já tinha o diagnóstico. Ela foi dormir um dia num outro irmão meu. E aí ela acordou numa casa desconhecida, a chave do carro marcando ali, o carro do lado de fora, ela foi. Foi. Só foi. E o desespero? Acabou com. Ela achou a casa dela? Né, ela foi em direção a Cascavel. Ela acabou o combustível em Francisco Alves, a 70 km daqui. Acabou o combustível. E aí E aí? aí uma mulher viu que o carro estava parado, minha mãe lá dentro, sem muita reação, né? E aí ela parou, viu que poderia ajudar. Ela parou. É Deus, né? Que nem eu falei, Deus colocou as pessoas no caminho e a gente começou a encontrá-las, né? E vou encontrar muito mais, eu tenho certeza disso. Mas essa passagem foi a vez dessa mulher ajudar. Minha mãe lembrou o meu telefone de cabeça. Foi a última vez que ela lembrou, que ela necessitou de lembrar e conseguiu. Mas ela lembrou meu telefone. Tá na hora de você pensar, uma hora de você pensar numa pulseira de identificação, com o nome de vocês e um telefone. Ah, sim. Ela tem esse relógio aqui que a gente colocou e ele tem como localizar, a gente tem como... ele já fica ligado com ela direto e tal. E é muito importante, né? Quando a gente vai passear, eu ligo no modo GPS, e aí o GPS mostra onde está fazendo todo o trajeto, a gente consegue acompanhar. Mas lógico, a gente está sempre junto, né? Então hoje não há tanto problema. A gente evita muita aglomeração, não só por causa da pandemia, mas de uma forma geral, a gente mesmo que for liberado, a gente vai acabar evitando, né? Porque, querendo ou não, é muita informação, muita confusão, de certa forma. Eu ainda quero levar ela para algumas coisas, lógico, a gente vai selecionar o que fazer com ela, de certa forma, que nem esses dias a gente foi no Parque do Japão, em Maringá, é muito bonito. A gente pensa nas cataratas, ela adora, ela acha a coisa mais linda. Então tem alguns passeios ainda que a gente pretende levar ela para trazer essa qualidade de vida que ela gosta, né? Ela gosta demais de viajar. Uhum. Ok, ela lembra de alguém específico, ela pergunta por alguém específico, ou fica de boa, tranquila? Não, ela fica sempre de boa, sempre tranquila. Ela reconhece algumas pessoas, se você traz para ela alguns estímulos, né? Lembra da tia Lourdes lá de Curitiba? Lembra né? Ela é de Curi, ela termina, entendeu? E nesses estímulos, assim, ela tá nesse ponto de eu fazer esses estímulos para ajudar na memória dela, sabe? Mas de certa forma, ela entende tudo o que acontece à volta dela, ela está muito presente, ela só não consegue assimilar tudo da forma que seria a forma correta, para ela, pelo menos, conseguir se expressar melhor, entendeu? Ainda as informações entram muito bagunçadas e o papel nosso é organizá-las de uma forma que a gente consiga ter uma comunicação mais assertiva, né? De respostas, de positividade dela ou de negatividade, que também é muito importante, né? É difícil eles expressar, né? Você tem um grupo de apoio? Você tem alguém que ajude vocês aí? Olha... Além de você, com a sua mãe, seu irmão? Tem um grupo de apoio? Eu tenho grupos no WhatsApp, né? Que a gente participa, onde... né, que você, inclusive, acho que você é moderadora, é administradora de um deles. O João, que é o cacique. Aí, ó. Então, e lá eu penso que assim, lá eu tenho um plantão 24 horas, se for parar para pensar, né? Gente, está acontecendo tal coisa, o que eu faço? Lá eu vou ter uma resposta de vários pontos de vista, de testes e coisas assim. Mas a gente tem vários amigos aqui, várias pessoas que se aproximam de nós. Por exemplo, eu canto em casamento, certo? A nossa fonoaudióloga, ela é uma noiva na qual nós vamos cantar no casamento dela em janeiro. Você entendeu? E então, essas pessoas, uma coisa puxou a outra, essas pessoas que Deus colocou na nossa vida, e ainda escancarou que as pessoas vão cruzar mais de uma vez nas nossas vidas, né? E isso é muito bom, a gente se sente muito bem amparado onde a gente está, graças a Deus. Né, mãezinha? Quer dizer, o que você está passando de mensagem positiva aqui é aquilo que a gente procura sempre falar para as pessoas. Primeiro, aceitar a doença, não é um peso. Tentar transformá-la de uma maneira mais leve possível. Não só eu falo isso, mas muitas pessoas que já passaram por essa situação
aprenderam isso na marca. Sim. Então, nunca bater de frente, buscar informação, entrar em grupos de apoio para troca de informações, são as 3 primeiras dicas que a gente sempre diz. Aceitação, informação e grupo de apoio. Uhum. Com isso, você vai em frente. Consegue. Com isso, você segue em frente. Sozinho de fato. Sozinho de forma alguma. Primeiro com Deus. Se não está alinhado com Deus, primeiro com Deus. E Ele há de abrir todas as outras portas para as pessoas certas passarem no nosso caminho. E em segundo lugar, as outras pessoas. A gente precisa de ajuda. Dos parentes, dos amigos, de quem a gente conhece que pode ajudar. Sem dúvida alguma, a gente não pode, de forma alguma, carregar isso sozinho, né? Levar isso sozinho. E o 4º ponto, que também é importante, nessa ordem, é a pessoa que está cuidando se cuidar. E é o que eu bato na mesma tecla agora no Instagram, que é o meu lema, cuidar de quem cuida. Uhum. Porque se você não tiver um momento relax, um momento só seu, um momento em que a pessoa vá, por exemplo, almoçar, jantar na casa de um parente, que você possa olhar para si, se cuidar Exato. também, Uhum. você adoece com o tempo. Sim, com o passar adoece. do tempo, E não demora muito para adoecer, né? A verdade é essa. Não demora muito. O que ajudou muito, o que me ajudou muito hoje, tem me ajudado, é a gente ter integrado a essa equipe de cuidados da mãe, né? Uma cuidadora durante a semana, ela vem no horário comercial, né? Vem de manhã e sai à tarde. É uma pessoa que tem curso, isso é importante, é que a pessoa tenha curso de cuidador, ao menos de cuidador, né? Às vezes não necessita ser uma enfermeira, né? Ou um técnico em enfermagem, necessariamente, mas ao menos um curso de cuidador. Uma formação de experiência. Alguma formação e experiência, né? De preferência, experiência, né? A gente sempre quer alguém com experiência, mas se a pessoa for de bom coração, for uma pessoa limpinha, for uma pessoa organizada, já adianta o caminho em 50%. Né? Sim. Entrando mais gente, eu não estou conseguindo ler o nome de todo mundo que está chegando, mas sejam todos bem-vindos, uma boa noite. Daqui a pouquinho a gente vai ter música aqui, tá? Não fiquem preocupados quanto a isso. E vamos que vamos, que é o nosso lema aqui. Você consegue dar aula nessa pandemia, em casa? Como é que você está se virando? Olha, eu estou focado mais em eventos. No caso, assim, por mais que os eventos pararam, no meu caso, como eu faço casamentos, muitas cerimônias aconteceram, né? Mesmo na pandemia, muitas cerimônias aconteceram. Quem não se importava com a festa, ou quem poderia adiar, quem não podia adiar também, né, acabou fazendo mesmo em meio à pandemia, porque a maioria das igrejas funcionaram por um bom tempo, né, dentro desse período. E nosso trabalho continuou. A gente teve muito casamento adiado, muito casamento cancelado, mas muita reserva de data também, né? Tem muita gente que já fechando para 2022, eu tenho data até novembro de 2022 fechado. Então, maravilha! Porque, querendo ou não, as pessoas, para garantir essa alteração, para garantir bons fornecedores, porque 2022 vai ser um ano muito movimentado, né? Formaturas e casamentos, você imagina quantas que ainda vão fazer, né? As pessoas que casaram na igreja vão fazer as festas também. Então, assim, eles têm procurado, eles têm que fechar a equipe toda, né? Os músicos, a decoração, os fotógrafos e tal. Se um noivo hoje em dia ele quer um bom profissional, escolher a dedo o profissional, ela tem que escolher com antecedência, né? Hoje os noivos sabem disso. E a gente se beneficiou desse quesito, né? E aí eu pude me dedicar mais a entender, estudar a musicoterapia, como que eu poderia ajudar a mãe com a musicoterapia, como que eu poderia fazer renda dentro de casa de alguma forma, prestando serviços como designer ou como aula também, né? Peguei alguns alunos particulares, mas a gente vem se mantendo, Deus vem ajudando de uma forma que a gente vem conseguindo se manter e se ajudar de várias maneiras. Muitas coisas aconteceram esse ano de 2021,
apesar de algumas coisas não sair como a gente planejava, né? Eu não planejava trazer minha mãe para morar comigo, mas 2021 trouxe muitas boas surpresas, né? E até pro coração, né? Deus acalanta a gente no coração de todos os lados. O amor dentro de casa, o amor do coração, de uma namorada, de uma noiva, de um casório, quem sabe, aí em janeiro, hein? Vou casar já. Então, Tá certo. então é por isso que a gente não pode esquecer da gente mesmo, né? Esse tratamento, tem muita gente que eu vejo que elas, justamente para se colocar, mas por se colocar tanto dentro desse ambiente, fecha todos os outros, né? Fecha inclusive o coração para outras pessoas. E isso é importante que não se feche por completo, porque o vazio é muito pior, né? E a sensação de solidão e de estar sozinho, de não ter alguém para ajudar, ou alguém ao menos que apoie, já é muito difícil, né? Principalmente se a família não apoia. No meu caso, eu tenho todos em volta, né? A família, nós como irmãos, meu pai ajuda muito, apesar deles serem divorciados desde 2001. Meu pai é sempre muito presente, ele ajuda demais. Sempre no que ele pode, ele ajuda. Isso é muito importante, né? Fico satisfeito. A Neuza está aqui, a Neuza Campos, né, que é do grupo. Tem várias pessoas do grupo, eu agradeço, está todo mundo, não dá para ler o nome Tem vários de todos. seguidores meus aí também. Vamos nos inscrever aqui nos canais, porque agora ele vai mostrar. Ele fez uma música para a mãe dele. Sim. Ele compôs essa música. E eu pedi, ó, você vai fazer a live, mas vai cantar essa música. Verdade. E eu o meu próximo... já estava até despreparado aqui. Eu sei, eu vi já o violão aí atrás. Porque a nossa próxima live vai ser música terapia. Pode deixar. Vai falar sobre isso na próxima. A gente vai marcar depois com calma. Claro. Deixa você atender aí o público em geral. Deixa eu pegar a experiência em musicoterapia com a dona Miriam também, que tem me trazido uma experiência muito legal em musicoterapia. É muito legal. Sim, tem sido importante, hein? Sim. A melhor fase do tratamento dela é a musicoterapia, que a gente se diverte cantando, né, dona Miriam? Cantando, olha aí, já se animou, hein? Já se animou. Quem está aqui na live também é o Paulo Maurício, que ele também é músico, ele é do Rio de Janeiro, já fez várias lives comigo, já é sócio de carteirinha, e ele já fez várias com música, que cantando, legal. Estimulando, é como se fosse um show mesmo, que legal. Né? E isso é bacana, ele não tem ninguém da família com relação a algum tipo de demência, é realmente por amor mesmo que ele faz, que ele gosta de participar. Que legal. É um psicanalista também, quer dizer. E vamos em frente. Que bacana. Vai botar aí... Qual o nome da música que você fez para ela? O nome dessa música se chama Tempo de Aprender, né? A gente tem vivido... Tempo de aprender. A gente tem vivido um tempo em que a gente tem que tirar algum proveito de tudo isso que está acontecendo, de tudo isso que está passando. Passar esse período cantando é muito importante, porque a música traz uma inspiração que às vezes traz mensagens que o ouvido nosso não consegue entender. Mas a música, como ela tem esse acesso direto à alma, ela consegue trazer um recado muito mais profundo e muito mais assertivo, de uma forma em que às vezes cura a semana inteira com uma música só que você ouve, né? Você descarrega a semana inteira ou se abastece pela semana inteira por causa de uma música. E essa música ela veio para mim como uma forma de recado. Inicialmente eu achava que era um recado para as pessoas, né, que Deus queria falar através de mim, mas ela acabou mais para frente porque eu fiz ela antes da minha mãe morar comigo. E a partir do momento em que a minha mãe veio morar comigo, ela fez total sentido, né? Porque ela disse que nós caminharemos juntos, lado a lado, eu e você para sempre. Entende-se como Jesus falando para nós que Ele vai caminhar conosco até os fins dos tempos, mas que essa mensagem foi especialmente direcionada a mim e a minha mãe, né? Eu senti que essa música acabou sendo um presente meu para ela, se tornou um presente meu para ela, e a resposta disso foi que ela cantou a música. Na hora que ela cantou e respondeu parte da música, eu achei impressionante, porque
vem esquecendo, quem dirá aprender, né? E a música, ela é... Aprender, A a música, música a gente consegue aprender música. é um estimulante poderosíssimo e, sem dúvida, dentro do tratamento dela, é A própria mãe da Cláudia, a dona Francisquinha, ela também aprende músicas. É, né? Porque estimula muito. Aprende. Vamos cantar, mãezinha? Vamos cantar uma música E vamos comigo? lá, pessoal? Tempo de aprender? Vamos ver se ele é bom nisso? Eu já fiz o convite. Vai que ele desafina. Eu me ferro aqui. É Hein? verdade, hein? Cuidado, viu? Eu até tirei o microfone de perto aqui para não ter esse problema. Quando tudo isso for passado e o hoje for só uma história pra contar, eu estarei esperando por ti. Quando a oração chegar ao céu, a tua bênção logo vai chegar como o sol, e eu estarei esperando por ti. Não tenhas medo de errar, não tenhas pressa pra agir. Até mesmo eu que nunca errei, numa cruz morri por ti. É tempo de aprender, é tempo de crescer. Eu só te peço um pouco mais de calma. Eu estou curando sua alma. Me conte o que aprendeu, me mostre o que viveu. Eu não vou olhar o teu passado, não importa se fez tudo errado, mas aprendeu. Caminhando você aprendeu. Caminhando a gente aprende. Não é verdade? É verdade. Muito linda, muito linda. Muito linda. Obrigado. Parabéns. Eu não entrei numa furada. Ele canta, pessoal. Olha só que máximo. Já pensou? Faço o convite, ele abre a boca e eu, o que eu ia fazer depois, né? Tem que apagar a live. Dá bem, mas eu já tinha ouvido você cantar. Parabéns. Legal. Muito Obrigado. bonito mesmo. Obrigado. Fico muito satisfeito. O pessoal tá todo mundo aqui aplaudindo, mandando coraçõezinhos, mandando beijinhos. Essa música ela já tem comentando. Ela já tem disponível no meu canal do YouTube, numa versão só voz e piano. E também eu já gravei ela tá pronta já, a versão dela. No Instagram. Eu vi no Instagram, você cantando e ela observando. Tá lá um trechinho dela lá. Ela já tá gravada com banda e vou lançá-la em breve, também na versão em inglês. Ela ficou também muito bonita em inglês. E tem boas novidades por aí, tem coisas a caminho. É isso aí, faz muito bem. Aproveitar ao máximo. Isso aí para você é um relaxamento, a música é um momento que você tem seu. Sim. Com ela. E siga em frente, siga seus sonhos. Amém. Porque ela tá aí. Em nome de Jesus, ela tá. Isso aí é muito importante. É uma música muito bonita, tocante. O pessoal continua aqui ainda. O Tique, eu, Passarinho, de Gomes, a Cláudia, a Lessa, a Márcia, Fabrito, muito lindo. O pessoal falando aqui. Joá, lembrei da minha princesa mãe. Joá, vai fazer 2 meses, né? Pois é. Em setembro vai fazer 2 anos a minha. Olha como o tempo passa, a gente não percebe. Como passa. E passa rápido demais, né? A verdade é essa. E por isso que a gente tem que aproveitar todos os dias, a gente aproveita. Todos os dias. Eu queria ver contigo, né, também. Quer dizer, deixa eu ver como é que eu formulo isso, né? O Alzheimer precoce, ele é muito agressivo. Você tem ciência disso? Sim. Tem. Uhum.
Então, a gente tem que estar realmente muito atento a todos os sinais, todos os avanços, e buscar sempre essas informações que você está bem nutrido. Tem que estar Gostou preparado. da palavra nutrido? A gente tem que, sim, Tem que a gente tem que ter preparado para o próximo passo. A gente tem que estar preparado de acordo com o que vai chegar, né? E não com o que vai acontecendo necessariamente. A gente tem que, quando chega essa doença, a gente tem que, sabe quando a gente dá aquela corridinha, vai na frente da pessoa e vai olhando e andando e entendendo o que vai acontecer antes de acontecer. E a gente tem que tentar prever ao máximo para a gente não se frustrar também, né? Por exemplo, a gente instalou, meu pai instalou para mim barras de ferro, barras de alumínio no banheiro, já dentro do box e na frente do vaso. E ela já começou a usar. E tem sido um estimulante para ela sentar mais fácil, para ela se equilibrar para lavar o pé e tal, devolver um pouco mais da independência dela, já só nesse pequeno passo, nesse pequeno gesto. A partir de dicas de pessoas que ajudaram. Falou, já se prepara, já faz isso, faz aquilo e tal. Então a gente já vem se preparando. Faz adaptação, tira tapetes, tira as chaves das portas, não deixa o banheiro tranca. Sim, a gente já... Ela possa fechar, não trancar. Exato, a gente tem que se dizer, preparar enquanto tudo ela nesse pode sentido. fechar. Tem que se preparar mesmo. E ela dorme sozinha no quarto dela? Como é que funciona Às vezes eu isso? durmo lá numa caminha que tem do lado, às vezes eu durmo na minha cama, ela dorme sozinha, também tranquila, ela tem um sono bom. Agora com o relógio eu consigo monitorar, né, como está sendo o sono dela. Ela deu após uma ajustada na medicação, o sono dela melhorou. Hoje eu não preciso nem olhar no relógio direito, porque eu passo ali no quarto dela, ela tá roncando. Então fica fácil de saber que ela tá. Pronto, isso aí não tem dúvida nenhuma. Tá roncando, não é barulho da cama. Tá ótimo, beleza. Ela com certeza tá tendo um bom quando sono. você vai dormir, a cama começa a fazer muito barulho, não é bom, não é bom. Tá se mexendo muito nesse sentido, né? É verdade. E é isso. O que eu queria, o recado que eu queria que você desse pro pessoal, gente, é por aí. É saber usar, é saber lidar, procurar aprender, procurar informação, ter grupo de apoio, ter pessoas que possam auxiliar numa emergência, escrever todo passo a passo quando for deixar com alguém, saber tudo isso. E tudo isso é importante, né? É verdade. Será que ela aceita mais uma música do filho aí? Aceita, será? Vamos cantar mais uma? Eu vou cantar uma para ver se ela canta também. Olha eu jogando verde aí para colher maduro. Eu vou cantar uma que ela gosta. Ela gosta de música católica, ela gosta de MPB, ela lembra de várias. Como é que é aquela música assim, ó? Vamos aproveitar, né, pessoal? Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem trazendo um rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem trazendo um rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Canta, vai. Aquilo que parecia impossível,
aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Olha que riso lindo, olha que riso lindo. Isso, opa, quase que foi, quase que foi. Muito bom mesmo. Eu te agradeço muito essas duas músicas aí. A gente vai ter uma live só de música depois, mais adiante. Só E eu fazer um dia estou cantando, anunciando né? que dia 21, setembro é o Setembro Lilás, o mês do Alzheimer. Dia 21 eu vou fazer uma live que eu já estou preparando com vários convidados, com várias pessoas que cuidam, já estão recebendo os convites. Quem tiver interessado, quiser participar, de repente sempre cabe mais um, Uhum. vai vir muita gente bacana, que é o Dia Internacional, o Dia Mundial do Alzheimer, Sim. né, contra a doença, no caso. Fizeram uma pergunta aqui que já responderam. Tá aqui, cadê? É que botaram tanto coração aqui que ele subiu. O diagnóstico precoce ajuda a cura? A Dulce já recebeu a resposta, que a Cláudia já informou. Infelizmente, o Alzheimer e outras demências não tem cura, Uhum. tá? Infelizmente, não tem cura. Tem tratamento, Mas né? Tem tratamento, tem o tem qualidade de tratamento que vida. você Isso diminui a as pessoas velocidade. confundem bastante, né? Ah, mas não tem cura, mas ai, que pena. E não tem, não é assim, tem tratamento, tem qualidade de vida, tem como prolongar isso e fazer de uma forma melhor, né, essa passagem. Amanhã também eu tenho uma live com o Fábio Almeida, o Traz Pra Roda, é um conhecido nosso também dos grupos nossos. E estaremos aqui pelo meu Instagram também. Eu vou dar um jeito de fazer o link. E pelo Instagram dele também, tá bom? Amanhã às 20 horas. Ok. Dado o recado. Eu te prometi 1 hora de live, eu queria então estar encerrando com esse tempo de 1 hora. Gostaria que você desse sua mensagem, desse o seu recado, né, com as últimas palavras para fechar a live. E antes disso, te agradecer muitíssimo a sua presença, abrir as portas para você lá no grupo. Você está conhecendo muita gente bacana e espero que você permaneça o tempo máximo que puder conosco, aprendendo e ensinando também, Com e certeza. encantando, Pois é, né? E vamos. eu vejo que as coisas da forma que se moldaram, elas é uma engrenagem que começou a rodar e não tem como parar mais, né? Os vídeos, as coisas que eu tenho tentado ajudar as pessoas através do meu Instagram, tem me ajudado muito também, né? Porque eu tenho recebido muito feedback e muita energia positiva. As pessoas mandam muita energia positiva e para nós, para mim é um tratamento já, né? Para mim já é o próprio tratamento e Deus preparou isso tudo com muito carinho, né? E o que eu tenho para passar às pessoas é que elas estejam alertas, né? É uma doença que ela é uma condição que ela tem sido cada vez mais presente no Brasil, visto das formas que elas são tratadas, no sentido em que nem todos são diagnosticados, né? Simplesmente são, ainda é o sintoma, mas já é o problema, você entende? E eu queria Uhum. despertar as pessoas para entender isso, para observar nas pessoas que eles amam, para saber se isso não vai estar presente no lar e começar a se preparar, sabe? É um conselho que eu gostaria de ter ouvido há muito tempo atrás, de saber que isso poderia estar na minha família e nunca a gente imagina, né? Se não tem um histórico, ninguém tem É, histórico na família, que é o caso dela, ninguém tem histórico na família dela, fica algo muito mais difícil, né? Precisa de alguém chegar e falar, olha, isso existe, isso está acontecendo, isso acontece. Então fique atento, fiquem vigilantes, sabe? Porque a gente se prepara
para confortar da melhor maneira possível, para não ser um tombo, porque Qualidade porque se de você vida. vê, se você for deixando e de repente confunde com negligência, mas não é. Mas pode chegar lá na frente e você olha para trás falando, meu Deus, já está aqui, já está no meu colo. Então, por isso que eu falo, estejam atentos e estejam vigilantes, né? Porque é uma realidade de muitas famílias brasileiras. Não só o Alzheimer, mas qualquer tipo de demência, né? E, e elas acarretam várias condições que trazem isso para dentro das famílias. E a gente precisa estar atento e preparado, sem dúvida alguma. Eu agradeço ao carinho de todas as pessoas que nos mandam mensagens, que têm acompanhado as nossas redes sociais. No TikTok já atingiu quase 1 milhão de pessoas. E aqui no Instagram também a gente tem recebido um feedback muito bom. E eu só tenho a agradecer. Agradecer de coração e é um trabalho que vai continuar. Qual é o seu TikTok? Faz um anúncio aí. Qual é o Do TikTok? mesmo jeito que está o Instagram, é Prof. Victor Augusto. Ok. E tem sido, Prof. isso, Vitor tem sido muito legal Augusto. Tá bom, e só coisas boas, graças a Deus. com certeza. O que eu queria estar reforçando, que você acabou de falar, é que o Alzheimer ele é instalado 10, 15 anos antes dos primeiros sintomas. Quer dizer, acontece alguma coisa na vida da gente, na vida da pessoa, que ele começa a agir aqui dentro. É verdade. Só que os sintomas ainda não aparecem durante 10, 15 anos. E isso é reforçado muito com o nosso estilo de vida. Uhum, Sua mãe, você falou muito estresse, uhum. né? Uma vida muito agitada, provavelmente, não sei se foi o caso, por trabalhar em banco, uma alimentação não muito adequada, Sim. né? Um sono muito prejudicado por causa do estresse, O por causa estilo do de vida, né? O nervosismo, estilo de vida de um modo geral. o estilo de vida. Quer dizer, a gente tem uma tendência genética? Tem, mas ela pode acontecer ou não. Quando ela acontece, é justamente o somatório dessa vida corrida nossa, Exato. né? De sono prejudicado, alimentação, Concordo. muito estresse, a poluição nas grandes cidades. Isso vai juntando, juntando, juntando. Sim. Então, cuidar de quem cuida, que é o que eu falo muito sobre isso. Redes de amizade ajudam para a pessoa não se isolar. A depressão, ela tem uma contribuição muito grande. Isso já foi falado muito com médicos. Segunda-feira passada eu falei com uma psiquiatra que me confirmou isso, Uhum. que o Alzheimer ele é muito colado com a depressão. Ou ele vem antes, ou ele vem logo depois. É verdade. A mãe passou essa É fase. um fator. Uhum. Pois é. Então, são sinais, são características. E quando o Alzheimer chega, ele chega de uma maneira muito sutil, que a gente confunde com caduquice, coisa de doido. Mamãe está esquecida, mamãe está estressada, mamãe está não sei o quê. Eu falo mamãe porque nós estamos falando de mães, né? A minha e a sua. Uhum. E realmente, durante um tempo, eu me sentia muito culpada por não ter visto. Eu sou psicóloga, eu não vi minha mãe com demência em casa. Levei 2 anos para descobrir isso. Mas quando eu descobri, vamos em frente. Exato. Então, não é carregar essa culpa, não é. É realmente falar, epa, ainda bem que eu descobri, e agora vamos agir diferente, Perfeito. vamos em frente. Mudei a alimentação dela, procurei fazer tudo o que podia fazer, dei o meu melhor, como você hoje dá o seu melhor nesse momento para sua mãe. E consiga dormir em paz, porque você está fazendo o seu trabalho. Amém. É muito difícil hoje a gente ver homens cuidando de mães, homens cuidando de esposas, mas existem, o Joá está aqui, 15 anos, né, cuidando da dona Conceição, e ele está escrevendo aqui, cuidar com amor por todos os idosos, independente da patologia. Com certeza, Verdade. independente da patologia, com certeza. Mãe é sagrada, né? Mãe e pai, É verdade. tem como. Faz parte. Agradeço Faz parte da muito. nossa obrigação honrá-los, né? Querendo ou não, ele entra um pouco nesse mérito de honra aos pais, né? Independente da condição, faz parte do processo.
Tá. Eu agradeço muito, mais uma Eu que vez. agradeço o convite. E aproveito e faço um convite para vocês assistirem a live de segunda-feira, que vai ser às 5 horas da tarde, no Instagram, com a Lana e a Denise Calandra. Lana Gomes e Denise Calandra. Vamos ser 3 pessoas na live, às 5 horas da tarde, falando sobre os rótulos Legal. que estão nas nossas vidas. Você se rotula? Você rotula alguém? Quer dizer, como é que falam de você? Ah, o Vitor, professor de música, o cara que canta. Quer dizer, a Lana foi muito conhecida como a gorda que corre. A fulana foi conhecida. Quer dizer, rótulos, de modo geral. Como é que isso faz bem? Você se autorrotular, você se sente bem com esse rótulo? A gente vai estar falando sobre isso, até porque é importante a gente perceber que, às vezes, numa brincadeira, a gente está magoando alguém. É verdade, é verdade. E instalando algo que a pessoa não deveria carregar. Pois é. Classificando. Aí o careca! É verdade. Gente, ele é careca por opção ou por algum problema de saúde? Será que ele está com câncer? Você está zoando aquela É pessoa? verdade. Eu Parou queria para já pensar nisso? aproveitar o espaço, então, Juana, e convidar o pessoal que está aqui na live a passar. Eu vou colocar um link agora no meu Instagram, na bio do meu Instagram, e você vai ser redirecionado para um grupo onde você vai ser avisado das lives, que a próxima live que eu vou fazer também, ainda não tem a data definida, vai ser semana que vem, inclusive, para lançar minha música nova e lançar também É Tempo de Aprender. É o pré-lançamento, né? Ela ainda não está no Spotify, nem nas outras streams. Mas esse pré-lançamento já vai ser para a pessoa ter o clipe dela, um clipe de letras, e vai ser uma novidade muito bacana, e é uma música muito bonita. Eu vou realizar uma Boa, participação gostei. especial. Então, eu convido o pessoal a ir lá na minha bio do Instagram, clicar lá no linkzinho que vai cair direto no grupo. Então você vai ter 2 músicas lançando. Essa que você cantou pra gente e a outra, qual é o título? A outra se chama Sabor Glacê. Sabor? Sabor Glacê. Glacê? Uhum. Tá bom. Fez pra quem essa? Essa eu fiz pra minha noiva, pra Iô, meu amor. Eu desconfiei. Botou glacê no meio, eu já desconfiei. Tá bom. Tudo bem. Tem a música inspiradora. A gente espera o lançamento. A gente espera o lançamento, então, Legal. sem problema nenhum. Tá? Miriam, beijo. Manda um beijo pra ela. Faz assim, ó. Manda um beijo pra ela. Beijo. Valeu, Vitor. Muito obrigada, então. Um abraço, obrigado. E um abração, viu? Até a próxima.